Lembra-se do caso dos 4 chineses que foram assassinados de modo muito violento por causa de um terreno? Foram postos num tanque de água vazio, fogo por cima? Exatamente. Os implicados foram julgados e condenados pelo Tribunal Supremo. E digo-lhe, as penas foram pesadas, mas a defesa disse que ia recorrer da sentença. Veja a reportagem já a seguir. O tipo tanque do inferno. Ficou provado que o réu Nathaniel orientou que despejassem combustível no interior do tanque e que se ateasse fogo às vítimas. Provado. Tribunal Provincial de Luanda, Palácio Dona Ana Joaquina. Audiência marcada para a sentença dos envolvidos na morte dos 4 cidadãos chineses. A isca, o pescador e as vítimas. Em causa está um terreno ao preço de 120 milhões de kwanzas, por sinal, pertence do pai deste homem, Nathaniel Rodrigues. Com Nathaniel surgem alguns intermediários devidamente identificados nos autos, com particular destaque a João Camunhoto, vulgo Cota do Bisno. Este homem fez passar pelo pai de Nathaniel com o objetivo de convencer os chineses a efetuarem um adiantamento de 30% do valor do terreno e conseguiu 36 milhões de kwanzas. Foram pagos na altura. Era dezembro de 2015. Ficou provado que no encontro mantido com os chineses, o co-réu João Camunhoto fez-se passar pelo pai do réu Nathaniel. Provado. Com 30% do valor do terreno pago, a pressão da parte de quem gastou de modo a ter a parcela de terra era uma evidência. Só que a titularidade do espaço era uma farsa, um detalhe não dominado pelas vítimas que se deixaram atrair nesta zona do Benfica. Numa reportagem por nós levada a cabo em 2016, sentiu-se o nível do impacto causado pelo homicídio, sobretudo no seio da comunidade chinesa em Angola. Tá matar, falar não tá bom. Eu tá mundo trabalho, como ainda matar eu? Como ainda? Entre lamentações e declarações de condenação ao ato, uma palavra vinda da própria comunidade chinesa. A confiança no trabalho das autoridades competentes. A ocorrência deste caso maligno causou a chocada e indignação da comunidade chinesa. Temos mesmo o sentimento com vocês, estamos sempre com vocês e vamos ainda empenhar esforço conjuntamente a solicitar conclusão rápida deste caso, responsabilizar os autores de crime conforme a lei e assim dar uma resposta clara aos familiares. Instaurado o processo crime ainda em 2016, são capturados os envolvidos no ato e levados a tribunal. (14 de março de 2017). 7ª secção da Sala dos Crimes Comuns. Sentença. Nathaniel Rodrigues é, segundo o tribunal, o autor moral do crime de homicídio qualificado e foi por isso condenado a 24 anos de cadeia. Pena máxima. 23 anos de prisão efetiva é a condenação que recaiu aos autores materiais do crime. João Camunhoto, vulgo Cota do Bisno,
está entre os condenados por crime de burla por defraudação. Todos condenados a 2 anos de prisão suspensa. Reações. A defesa do réu Nathaniel Rodrigues Minga não se sente conformada com a decisão tomada por este tribunal. Entende a defesa que existem algumas zonas cinzentas no processo que precisam ser esclarecidas e, por consequência da falta de conformação da defesa, poderemos interpor o competente recurso para que a decisão tomada em sede deste tribunal possa, na verdade, ser apreciada em sede do Tribunal Supremo. Chega, mas de dentro você sempre afirma não chega. Como é para você? Bem, na verdade, este é mais um de muitos casos a que nos leva à seguinte reflexão. É o crime o caminho a seguir? Compensa? Bem, isto não sei. Mas é como se diz num ditado popular: quem não ouve conselhos não chega a ver. É verdade. Quem não ouve conselhos não chega a velho. Doutor Bilingo, este é um caso que, de resto, tem animado, digamos assim, as lides jurisdicionais do nosso país nos últimos dias. O que é que vai acontecer? Sinceramente, Alexandre Costa, o que é que vai acontecer? Nós primeiro devemos saber que nós estamos, eu acredito que queira saber o que é que eu acho, talvez, da atuação do juiz. Exato. Em relação aos vários cenários apreciados aqui. São penas pesadas. São penas pesadas. Na fasquia dos 20 anos. Sim, são penas pesadas porque os autores dos atos, os presumíveis autores, neste caso, praticaram... Agora sim, já estão condenados, apesar de ainda não ter transitado em julgado. Exato. Continuam presumíveis. Praticaram atos cujas penas rondam esse tempo. E, portanto, quanto à atuação do juiz, mais uma vez, é importante aqui salientarmos que, em termos de decisão judicial, em termos de julgamento, o juiz é soberano na sua forma de atuação. O juiz tem que julgar em função dos factos que lhe são apresentados, mas também em função da sua própria convicção. Temos que dizer aqui, há muita indignação e vê-se pelas redes sociais pelo facto de, como ficou chamado e conhecido, o cota do bisno ter sido praticamente libado das acusações de que foi alvo no início. Mas nós temos que ter em conta uma coisa: o facto de o tribunal ter condenado os intervenientes neste facto, primeiro é que ainda não significa o desfecho do processo. Por quê? Porque nós estamos num processo de querela. O processo foi de querela e, portanto, o recurso é obrigatório. O que quer dizer que o Ministério Público ainda vai continuar com as investigações e, se apurarem factos novos que efetivamente sejam conclusivos e que sejam determinantes quanto à questão da prática ou do envolvimento do cota do bisno nestes crimes de que vem acusado, ele será na mesma condenado, mas pelo Tribunal de Recurso, que neste caso será pelo Tribunal Supremo. Portanto, o processo foi decidido em primeira instância, mas o processo deverá ser recorrido. As sentenças deverão ser recorridas, para melhor dizer, e o processo seguirá para uma instância superior que voltará a rever, exatamente, voltará a fazer a reapreciação e, se houver factos conclusivos do envolvimento dos absolvidos, irão responder exatamente. Mas pelo que foi visto, sim, há muito que recorrer neste caso? Mas neste momento, pelo tipo de processo, o Ministério Público primeiro é obrigado a recorrer.
é obrigado a recorrer. E depois também isso depende muito da estratégia da defesa. Por quê? Exato. Porque melhor do que nós que estamos aqui a ver... Mas acha que vai mudar muita coisa? Pode mudar substancialmente, pode mudar coisa. Porque Em que circunstâncias é que pode mudar? O que é que pode mudar? Sinceramente, pelo que nos foi apresentado aqui, só pelo que nos foi apresentado, é muito difícil sabermos o que pode mudar, né? Assim taxativamente. Mas depende do que a defesa alegar. Por quê? Porque nós vimos apenas um trechozinho do julgamento de um todo. Exato. Não se sabe como é que o julgamento correu. Foi um O julgamento que levou começa muitas numa horas. fase, nós vimos a leitura dos quesitos, um trecho da leitura dos quesitos, e isso é um nada em relação Não a tudo que foi. explica, Não exato. explica absolutamente nada, mas tendo em conta a decisão que foi proferida, e há sempre a possibilidade de se alterarem substancialmente os factos, desde que haja provas suficientes para se contrapor o que foi produzido em sede de audiência de julgamento. É possível que haja recurso e é possível que haja alteração, sim senhor, da sentença. E é legítimo que se faça essa reivindicação, por assim dizer. É sempre legítimo, é um direito que assiste aos arguídos, e na fase de julgamento, em qualquer processo com intervenção humana, podem haver algumas falhas. Exato. E é sempre legítimo que se revejam as falhas eventuais. Bom, o certo é que o Tribunal Provincial de Luanda cumpriu com o seu papel. O Tribunal fez Provincial aquilo de que Luanda fez o seu papel, Exato. proferiu a sentença que deverá ser reapreciada em sede de instância superior, e o Tribunal Supremo terá palavra Saberá, suprema há quanto ao seu desfecho do tempo, e a caso. seu O caso nível não está encerrado fora disso. As bem. investigações continuarão e caberá ao Supremo dar a Exato. decisão final que dará o trânsito em julgado do processo. Muito bem. Dr. Panzo, acompanhou, lembra-se desse caso? Lembro-me do caso, sim. Tive a oportunidade de comentar aqui o caso. A questão é, que lições tirar deste caso? Bem, na verdade, nós temos tido ultimamente muitos casos de julgamentos que se tornam mediáticos, muito por culpa da forma como ocorrem os crimes. Exatamente. E este terá sido, se calhar, dos mais brutais. Exatamente, dos mais macabros, no sim. ano passado. Exatamente. Isso pode demonstrar claramente que, na verdade, não se passa a mensagem recorrente que se passa é que há impunidade. E passa-se a mensagem que, na verdade, o crime não compensa, e quando alguém viola, não cumpre com as expectativas sociais, essa pessoa deverá ser penitenciada. Passamos a ideia de que, na verdade, existem outras formas de conseguirmos atingir os nossos objetivos e que não sejam estes meios que os envolvidos agora, os condenados, tiveram. Na verdade, eu gostaria aqui de chamar a atenção também um outro pormenor, a termos muito cuidado relativamente à aquisição de terrenos. Existem formas que todo passa. Quem acompanha as notícias consegue claramente perceber que tem as administrações que contactam, tanto os valores foram avultados, que poderiam contactar um advogado, que poderia ajudar também. Existem intermediários oficiais que poderiam ajudar tanto, porque são valores avultados, e levou a essa situação. E, na verdade, tendo em conta a situação que nós vivemos hoje, tanto da crise, as pessoas tanto engendram estratégias não pouco abonatórias, a chamada de atenção é de facto essa. E também que possa servir, tanto o caso pode servir de exemplo para aquelas outras pessoas que eventualmente ainda continuam com este tipo de práticas. Mas, na verdade, o grande exemplo mesmo é que o crime não compensa, que de facto tem outros meios que podemos utilizar que não sejam estes. Muito bem.